Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa live das quartas-feiras, hoje discutindo governança, agências reguladoras e custos, um olhar ao processo de elaboração e implementação das normas regulatórias. E para isso convidei a Flavine Mendes, que está lançando um livro no dia 18 de julho aqui no Rio de Janeiro, exatamente com essa temática da governança e agência reguladora e custos. Ela é uma pessoa formada em Direito, mas tem todo um vocabulário e um aprendizado na área da economia. Ela faz um salto para a economia que poucos professores do direito o fazem. Então, por essa razão, vamos discutir isso, como é que se discute a noção de custos, a governança e nas agências reguladoras, já que a Flavine trabalhou, ex-procuradora-geral da AGENERSA, que é a Agência Reguladora de Saneamento do Rio de Janeiro. Ela é conferencista, consultora e autora de livros de governança e agências reguladoras e custos. É o livro que estamos lançando no dia 18 de julho, no Centro Cultural da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Por isso que estamos fazendo essa live, para um chamamento para as pessoas que gostam da temática, querem discutir essa temática, já que às 17 horas, um pouquinho antes das 18 horas, que vai ser o lançamento, nós vamos fazer uma discussão sobre a publicação e as modelagens adequadas e justas para ter uma regulação no Brasil cada vez melhor. Então, sem delongas, eu vou convidar a Flavine a falar um pouquinho do que é seu livro e fazer também aproveitar a oportunidade para chamar as pessoas para o lançamento. Boa noite, com a palavra, Flavine. Olá, boa noite a todos e todas que aqui estão na telinha, na modalidade virtual. Boa noite, professor. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, compartilhar com vocês as nossas ideias regulatórias e tudo mais. Mais uma vez, reforço aqui o convite a todos. No dia 18 de julho, às 6 da tarde, estaremos no Centro Cultural Justiça Federal, lançando o livro Governança, Agências Reguladoras e Custo das Normas Regulatórias. Bem, o que é o livro que eu estou lançando ao lado do professor? O livro, qual foi o ponto de partida, a motivação que me inspirou a escrever a obra? Eu comecei a notar, nos últimos tempos, o crescimento do aumento da demanda regulatória e os anseios do povo, e com os anseios, a resposta imediata dos governos mediante normas regulatórias, né? A população, nós temos nossos anseios e as entidades regulatórias, em resposta, emitem as normas. Com isso, eu comecei a observar o aumento explosivo dessa carga regulatória. O que acontece? Um dos problemas práticos desse aumento é o risco de que os sistemas regulatórios possam se tornar insustentáveis a médio e longo prazo. Uma norma considerada individualmente não apresenta risco, mas o processo cumulativo dessas normas, obviamente, vai repercutir em riscos expressivos no sistema econômico, como assim? Restrição à liberdade gerencial, risco à economia, risco aos investimentos, e assim vai. A iminência de um determinado problema social isoladamente, ele tende a ser suficiente por si só ativar a carga regulatória. Isso é uma questão polêmica, expressiva. Nós nos deparamos com isso nos jornais, né? Acontece uma tragédia, um caso qualquer, ou um caso que venha demandar maior pesquisa, maior cuidado, maior investigação, mas a resposta imediata tende a ser a norma. Em paralelo, a gente conta com baixa reflexão em termos das exigências que perfazem o processo regulatório normativo. Né? Que exigências? Como eu modulo um processo regulatório? De que forma eu modulo? De que forma é a mais satisfatória ao modelo atual, o modelo explosivo regulatório? Então, o livro é um convite a todos a repensar a eficiência regulatória à luz do crescimento das normas regulatórias. Eu digo, né, o meu ponto de partida é o seguinte: quais são os parâmetros adequados de intervenção? As regulatórias devem se miscuir na ambiência atual, né, na sociedade. Quais são os desafios a nível de contenção dos custos das normas? O que os reguladores devem se ater
para minimizar esses impactos, os impactos diretos e indiretos das normas. E lembrando que o modelo regulatório promissor é aquele que vai contar com compromissos executíveis e confiáveis ao sistema econômico, né? É um regulador atento às diretrizes atuais. Flavínia, eu sempre tenho dito nas minhas falas, quando for falar sobre regulação, que a regulação boa ou a prática regulatória adequada não é máxima, não é mínima, é adequada, é justa. Mas como a gente tem qual é o critério que a gente chega na adequação justa? Qual é o critério da justeza que não caracteriza excesso ou minimora o regulatório? Esse é o desafio, é um desafio, digamos assim, de alta sensibilidade, porque o excesso regulatório, como a gente já falou, Flavínia, repercute no custo da regulação, no custo da feitura de um produto, de um serviço, etc. E quem paga essa conta é o consumidor usuário. No mínimo, nós vamos ter um problema que pode ter exacerbação por parte do empreendedor, que abusa da sua liberdade. Então, a pergunta que eu faço, como é que chega num padrão normativo justo e adequado? Qual é o princípio que regula esse padrão? Na verdade, professor, o princípio é o que modula todo esse processo é a segurança jurídica, que eu trabalho na obra. A segurança jurídica, quando você faz uma reflexão atenta ao nível, ao pilar, né, satisfatório de segurança jurídica, você traz consigo os vetores do processo regulatório. Os vetores que caminham em torno da coordenação, direção e equilíbrio que se espera do Estado nesse conjunto, nessa articulação com a sociedade. E quais seriam esses vetores para que a gente chegue numa norma justa, adequada? E lembrando que muitas vezes, como eu falo na obra, aquela questão ela não está madura a nível de você lançar uma norma, a nível de você editar essa norma. Nem sempre a regulação de comando e controle ela é satisfatória. Então, para que a gente tenha um processo justo, basilar, coordenação, em torno da coordenação, direção e equilíbrio, né, nessas parcerias entre os agentes, eu preciso respeitar esses vetores. Eu preciso contar com uma agenda regulatória anual, uma agenda que eu tenha chance de que eu compartilhe com a sociedade, que eu tenha a chance de visualizar aquela agenda, os temas que vão ser trabalhados, temas importantes a médio e longo prazo, até temas corriqueiros importantes que conste lá, porque a sociedade ela precisa dessa ciência em prol do compartilhamento de ideias. Então, você tem a agenda, você tem a previsibilidade, você tem o diálogo, você tem análise de impacto regulatório robusta, e isso tudo, o processo participativo e as informações tendentes a minimizar essa grande assimetria, né, esse descompasso de informação que ainda é forte, ele é muito expressivo ainda na regulação, esse mal-sinado efeito. Então, você tende, são vetores que vão minimizar esses impactos. E minimizando os impactos, você tem um processo normativo regulatório de baixos custos. Lógico, custos a gente vai ter, mas por que não minimizar? Por que não refletir em torno daquele assunto? Isso vai demandar maturidade regulatória, vai demandar um corpo de servidores atento, um RH participativo, ou uma agência reguladora que venha promover concursos com frequência, que venha renovar seus quadros, que venha lançar iniciativas de aprimoramento. Então, são uma série de questões que elas vão caminhar juntas em prol desse nível adequado para que a gente chegue no nível de aceitabilidade daquela norma. Obviamente que a norma, o resultado final, não vai agradar a todos, mas você tem uma baixa, né? Você consegue uma baixa, você consegue maior aceitabilidade, tá? Daquele público, e a norma passa a ser menos contestada a nível judicial. Então, você tem um caminho promissor para que a gente chegue numa governança adequada. Flavínia, voltando aqui para o seu livro, fala um pouquinho para o telespectador que está nos assistindo, como é que se estruturou em capítulos e como é que tu definiu internamente os conteúdos temáticos? Eu defini, em primeiro lugar, né? Eu defini o conteúdo temático à luz da literatura internacional.
O que me inspirou foram as questões, as diretrizes da OCDE e a literatura do Baldwin, quando ele apresenta a questão do equilíbrio normativo. E daí, eu fui investigando a literatura internacional, junto com a brasileira, e eu fui mapeando, eu fui percebendo que a questão que se coloca é a necessidade de se trabalhar com os vetores. Dito isso, o primeiro capítulo eu achei relevante, trabalhar com a modulação do conceito de regulação, e o capítulo ele foi intitulado como Estado Regulador e Desafios da Contemporaneidade. Esse capítulo. Eu trabalho com o conceito de regulação dentro das funções que adquiriram relevância na contemporaneidade e os problemas práticos e teóricos que foram surgindo com a maturidade regulatória. E quando eu investigo a maturidade regulatória, novamente chamo atenção aos problemas práticos concernentes à regulação de boa qualidade, né? A questão que, como eu tenho que ter em mente para que eu possa regular de uma forma com qualidade. E aí chama atenção novamente a questão da norma. Então, vários autores que articulam a questão do conceito regulatório chamam atenção à questão da norma. Alguns falam, regular é um pântano de regras, ou seja, isso novamente expressa a preocupação mundial em torno da regulação e os impactos normativos, impactos no que se refere aos custos das normas, né? E como a regulação vem sendo vista nesse cenário. E isso realmente me chamou a atenção, onde vários autores trabalham com conceito, vinculando a regulação à regulação de comando e controle. E regular não é regular só por norma, né? É uma intervenção atenta no cenário econômico, de forma que você coordene as atividades de uma forma satisfatória, em articulação com a sociedade, né? O conceito ele sofre modulação. E nesse aspecto, eu trabalho com a regulação, os aspectos da boa qualidade nesse capítulo, dentro dessa agenda, dentro dessa preocupação, em torno do equilíbrio regulatório normativo, articulando com o conceito. Quantos capítulos você estruturou o livro? Então, na sequência, eu estruturei ele em 4 capítulos. O segundo, eu trabalho com a questão dos custos, com a terminologia custos regulatórios, que seriam os impactos diretos e indiretos nas normas. Aqui eu exploro muito a diretriz da OCDE no tocante à definição. Deixa a desejar, como muito bem fala a OCDE, porque a gente ainda não tem um mapeamento dos custos macroeconômicos satisfatórios, nós não contamos com a tipologia adequada dos benefícios. Então, a agenda de pesquisa segue ainda aberta no que se refere à tipologia dos custos e benefícios, ou seja, merece um melhor enfrentamento a nível futuro. O terceiro, na sequência, eu trabalho com a racionalidade político-administrativa do processo. O que seria isso? Seria um caminho de coordenação, preparação, direção e equilíbrio que se espera do regulador. Aquele olhar atento. Dentro da minha agência reguladora, eu tenho que ter o quê? Aquele caminho, aquele nível basilar de segurança jurídica. Por onde eu começo? O que eu tenho que fazer no meio e como eu termino? Essa é a lógica. O último, eu trabalho com olhar retrospectivo para a regulação. O que é o olhar retrospectivo? Se eu preciso avaliar aquela minha diretriz a nível futuro, eu também preciso avaliar a minha diretriz à luz da minha carga regulatória já existente. Muitas vezes, um segundo problema prático é eu fechar os olhos para aquele estoque regulatório que já existe. Só que aquele estoque regulatório que já existe também tem custos, também impacta na regulação. E imagina esse impacto cumulativo com a nova diretriz que eu pretendo lançar. Pode ser uma norma ambígua, colidente. E o que fazer? Daí a importância de se trabalhar jungido desse olhar, que seria um vetor igualmente relevante a esse processo para que a gente caminhe no nível satisfatório. Muito bem, excelente. Então, são os 4 capítulos que estruturam o livro, não é isso? Isso. Na sua pesquisa, que é resultado do seu doutorado na Universidade Federal de Economia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu pergunto,
Você alcançou os seus objetivos pretendidos no teu plano de estudos lá no doutorado? Sim, é como eu falo, né? No doutorado você alcança, mas fica com aquela semente, né? Com aquela plantinha dentro de você que é preciso continuar. Algumas questões que, como eu falo, a pesquisa teórica ela abre o caminho para que outros pesquisadores prossigam aquela linha investigativa, né? E realmente me abriu, eu fiquei com um gostinho de quero mais diante de algumas questões que devem ser aprofundadas para que a gente caminhe no nível adequado de segurança jurídica. Que questões que devem ser aprofundadas? Vou citar um exemplo. Dentro de uma reflexão até da psicologia, sociologia, que articula com a regulação. Quais são o que mapeia os interesses do regulador e introduzir algumas questões para dentro da agenda? O que faz a janela regulatória? Por que eu escolho A, B e não escolho C e D? Isso é uma questão, tá? O usuário pode se deparar com isso e falar, poxa, meu interesse é mais relevante. Então, são algumas questões que a gente precisa ainda investigar esse parâmetro, e aí eu falo da importância do casamento com as políticas públicas, que é onde se trabalha de forma aprofundada com esse tema. Outra questão é a tipologia dos custos, e a outra questão também que a literatura apresentou como uma questão que precisa ser melhor aprofundada é a metodologia da análise de impacto retrospectiva, que ainda é um tema novo, que precisamos ainda enfrentar a nível futuro, a contento, para maior nível de segurança jurídica. Que é o retorno da aplicação da... Exatamente. Avaliação do retorno da aplicação. A metodologia, isso. A metodologia. Os países devem se abraçar, devem caminhar juntos e compartilhar experiências. Isso é muito importante, porque o processo, a segurança jurídica não é de um dia para o outro, é o fazer, e o mais importante é você dividir o seu interesse com o público. O regulador, muitas matérias, muitas vezes o acordar, né, por um determinado assunto relevante vem coletiva da população. Nós já vimos isso. Você levar um tema para uma audiência pública e vir aquele clamor e o regulador despertar, falar realmente é uma questão que merece ser tratada com esse nível, até um nível normativo, e a coisa funcionar. O acordar vem do povo. Então, é preciso que se dê prioridade, é preciso que se dê realce à participação e ao diálogo. São questões que a gente vai bater, né? Questões que a OCDE reforça há mais de 20 anos e é uma questão presente e forte na agenda regulatória. Voltando para a publicação, faltou um conceito fundamental para nós empreendermos, que é a questão da governança. Na tua experiência, como foi ex-procuradora-geral da Genersa, o que nós temos que melhorar na governança e como é que teu livro abordou isso com o objetivo de fortalecer a governança nas agências reguladoras do Brasil e na regulação como um todo? Eu falo, quando eu abraço o tema governança, eu abraço a parceria nesse plexo de relações entre Estado e sociedade, uma parceria atenta, responsiva, em todos os níveis, desde a formação da norma, desde a estrutura dos órgãos, as questões institucionais inerentes às agências propriamente ditas, o funcionalismo, a parceria com outras entidades, a parceria com órgãos públicos, uma parceria total. Por quê? Somos reguladores, todos nós, em menor ou maior grau. Todos nós perfazemos, estamos inseridos no conceito de regulatório. Então, a governança há que se pensar de uma forma ampla. E pensando de uma forma ampla, nesse plexo de interações, você chega, quando você pensa no processo regulatório normativo, você chega ao prisma de uma regulação de boa qualidade. Uma regulação de boa qualidade, desde que você siga atentamente esse percurso. Muito bem. Então, aí está as palavras da nossa Flavine, que é nossa doutora em economia, que é do direito, que é doutora em economia, que é uma raridade entre nós.
porque geralmente o advogado não gosta de números, que não enfrenta essas áreas mais duras. E está lançando um livro que trata exatamente disso, da governança das agências reguladoras e dos custos, e fizemos uma abordagem rápida sobre a publicação, obviamente com o adensamento e o interesse dos temas mais duros estão na publicação, que os interessados vão ler oportunamente. Então, convido a Flavine para fazer o encerramento da nossa live de hoje, que o objetivo nosso era fazer uma conversa preliminar sobre a publicação, e depois nós encerramos a sessão. Fala então, Flavine, fazendo um convite para as pessoas estarem conosco no evento. Mais uma vez eu convido a todos. Conto com a participação de todos no dia 18, não só para a gente compartilhar as ideias, discutir o que virá na agenda, nas nossas agendas. Convido os reguladores, todos os servidores públicos, procuradores, promotores. Vamos discutir bastante, vamos discutir até mesmo aspectos que dariam novos projetos de pesquisa. E, no final, a cereja do bolo, o famoso brinde especial. E a conclusão, né? A conclusão, não posso aqui também adiantar, né? Um grande spoiler. Vocês vão perceber na conclusão da obra o que eu chamo de regulação de boa qualidade e o dever a tempo, a seriedade que deve existir. Os tempos atuais conclamam isso, exigem isso. E, mais uma vez, esperamos todos vocês, de 18 de julho, às 18 horas, Centro Cultural da Justiça Federal, e, ao final, nosso clássico brinde. Exatamente. Que fica na Cinelândia, Rio de Janeiro, tá? Exato. É editado pela Juruá, que é de Curitiba, e fica à disposição já no site da editora Juruá, não é isso? E aí a obra vai despertar bastante atenção, tende a trazer resultados promissores ao dia a dia prático das agências reguladoras, no tocante a inaugurar uma nova rotina de planejamento, previsibilidade, comportamento, adoção, quem sabe estimular normas e instrução normativa, trazendo essa diretriz de um processo regulatório normativo, uma diretriz que caminha ao processo regulatório justo e satisfatório, apto a esse conceito que eu trago de governança. E é isso. Então, é um efeito prático, que eu espero que seja promissor, é que todos mudem, né? Pelo menos minimize esses impactos que estamos vivendo com excesso de normas. Perfeitamente. Então, com essas palavras, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença da Flavine Mendes, que está lançando seu livro sobre regulação, teoria da regulação, custos, governança, essa temática tão dura e tão importante para todos nós. Com isso, estou encerrada a sessão. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite, obrigada.